Nessa manhã eu queria fechar o parênteses da semana passada. Na semana passada nós estávamos com uma mensagem que chamava Vestidos para a Guerra. Nós estamos percebendo, quando eu digo nós, eu tenho conversado com outros pastores, com amigos, e a gente começa a perceber uma necessidade de nós relembrarmos alguns assuntos que também são bíblicos e também são importantíssimos na nossa vida e que às vezes a gente fala pouco. Eu falei para vocês sobre a questão da batalha espiritual, como é dito às vezes. Eu não sei qual é a sua experiência com esse assunto, eu não sei o que você já ouviu a respeito disso, mas nós temos uma preferência para ouvir aquilo que as Escrituras ensinam. Então esquece talvez outras coisas, mas entenda que esse tema é importante. E esse tema é um tema que fecha a carta de Paulo. Nós estudamos então semana passada Efésios capítulo 6 e vamos falar mais um pouquinho sobre a luta e o combate do cristão. E a mensagem de hoje se chama justamente o bom combate. Eu diria para você nesse começo de mensagem: olhe ao seu redor. Olhe ao seu redor, o que está acontecendo no mundo. Essa semana foi uma semana bem puxada mundialmente. Várias coisas aconteceram difíceis em vários continentes, em várias cidades. E há um risco, mesmo para nós cristãos, de algumas vezes, influenciados pelos tempos que nós vivemos, pelo materialismo desse tempo, pela filosofia desse mundo, de não estarmos atentos e acharmos que tudo que está acontecendo é sempre o normalzinho da vida. Não tem mais nada além do que nós estamos vendo. E o que nós vimos semana passada é o apóstolo Paulo dizendo que para nós cristãos, nós precisamos abrir os nossos olhos e perceber que existe uma luta espiritual acontecendo neste planeta. Tá bom? Vocês estão entendendo? Beleza? Até aqui? E esse é um assunto que às vezes é desconfortável para alguns, a ponto de eu prefiro não falar muito sobre isso. Mas nós não podemos fazer isso. A pergunta para nós é: nós temos essa consciência que a gente está no meio de uma guerra agora mesmo? Paulo disse: nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. A normalidade da vida cristã para Paulo inclui essa convicção, esse entendimento de que existe um mundo espiritual também acontecendo. Por isso Paulo usa a linguagem que nós dissemos semana passada. Se você abrir sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, é onde Paulo diz: combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Em outros textos, Paulo vai dizer, como em 1 Coríntios 11:1, guarde essa sequência de textos. Ele diz então: combata o bom combate. Ele está dizendo isso para nós, porque ele disse em Coríntios 11:1: sede meus imitadores, como também eu sou de quem? De Cristo. Então a gente pode dizer que Cristo também combateu o bom combate. E como ele fez isso, não? Pai, está consumado. Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja o que eu quero, seja aquilo que o Senhor quer. Como que a minha vida pode ser consumida, Pai, pela tua vontade, pelo teu desejo, pelos teus planos? E Jesus vai em frente, e essa frase é muito conhecida: está consumado. E nós sabemos que o resultado é nós estarmos aqui hoje. Então Paulo diz nesse texto de Coríntios: sejam meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Ele diz em 1 Coríntios 4,16, eu quero só chamar a atenção que isso não é uma coisa solta, mas frequente: admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Paulo diz de novo, e aí ele está dizendo com mais ênfase. Uma hora ele diz assim, mais leve: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele está falando uma coisa bacana, bonita, que legal. Outra hora ele está dizendo: eu estou insistindo com vocês, eu preciso falar para vocês, sede meus imitadores. Isso é importante. Isso é a vida cristã normal.
Portanto, acaba que cada um de nós, quando vai testemunhar e pregar, nós também estamos falando isso de certa forma. Venha viver a vida real com Cristo. A vida real com Cristo precisa também ser entendida como esse combate, com a necessidade de guardar a carreira, de cumprir a carreira, de guardar a fé. Ele diz de novo em Filipenses 3,17: irmãos, sede meus imitadores. Aí ele dá mais um detalhe: e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Aqui fica até um pouquinho mais legal, que aí Paulo, você podia estar pensando, né? Quem esse Paulo pensa que é? Né? Eu estava ouvindo um podcast essa semana e alguém mencionou perfis de liderança, e o pessoal falando sobre o perigo de alguns líderes se tornarem narcisistas. As igrejas são a respeito deles e tudo é a respeito deles, é o jeito deles. Aí eles até brincaram assim, tipo Paulo falando, sede meus imitadores, né? Tipo, querendo dizer, é óbvio que a gente entende o texto, era uma brincadeira nesse sentido, porque Paulo joga para Cristo. E aqui nesse texto, para você ficar mais tranquilo um pouquinho, ele não joga só para Cristo, ele fala, observai a nós. Ele está dizendo, nós os discípulos, nós os apóstolos, nós que estamos um pouquinho à frente na vida, nós que temos nos tornado exemplo em alguma coisa, observem a nossa vida e nos imitem. A vida cristã é a respeito de imitar, de observar e aprender e fazer as mesmas coisas. Nós não fomos chamados, me parece, por esses textos, para fazer a vida cristã da nossa própria maneira. 1 Tessalonicenses 1,6, ele diz, com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo. Aí aqui Paulo já dá uma notícia que nós talvez gostaríamos de ouvir, né? Seria legal alguém que nós conhecemos chegar e perceber e falar, com efeito, irmãos, vocês têm se tornado imitadores dos apóstolos, dos discípulos mais antigos. Vocês receberam a palavra. E aqui ele está dizendo como é que isso é percebido. Vocês receberam a palavra, mesmo que em meio à tribulação, mas com alegria no Espírito Santo. Uma vida com Deus. O que é esse combate? Vamos aprender um pouquinho mais sobre esse combate. O que é o combate? Eu vou ler o texto completo aqui, tá bom? 2 Timóteo 4, se você quiser acompanhar de 1 a 8. Você que trouxe a sua Bíblia de papel, pega um bombom na saída. Você que trouxe no celular, deixa o celular. Diz o texto assim: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Ele está falando a Timóteo. Agora cada um de vocês é Timóteo, tá bom? Cada um de nós aqui agora somos Timóteo. Somos aquele irmão mais novo, o discípulo mais iniciante, ouvindo o irmão mais velho falando a nós. E ele diz isso: eu o exorto solenemente, ou seja, com peso no coração. E ele diz para Timóteo, o que ele diz? Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Está vendo aqui? Quem não gosta de doutrina tem que aprender as coisas também, senão você não tem como ensinar as pessoas. Tem que se aprofundar também no estudo bíblico. Não dá para falar para a pessoa só segue Jesus. A pessoa quer aprender alguma coisa, ela tem perguntas, elas têm dúvidas. Ensine a doutrina. E quando o texto fala de doutrina, é sempre que os apóstolos dizem a doutrina dos apóstolos. Não é qualquer doutrina, é aquilo que Deus revelou através dos apóstolos. Aí ele diz no versículo 3: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmo, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Amém? Eu falei que vocês eram Timóteo, então terminou a fala, vocês falam assim: seja.
Há muita coisa aqui de instrução. Eu vou recomendar a vocês fortemente. Pegue essa semana texto, versículo por versículo, reflita sobre cada versículo, veja sobre o que ele significa para a sua vida, seja onde você está em falta, onde você já está desenvolvendo. Pense sobre isso, planeje sobre isso. Nós fomos chamados para sermos evangelistas, todos. Evangelista no sentido de compartilhar o Evangelho. De compartilhar o Evangelho. Ele diz: cumpra o seu ministério. E aí Paulo completa dizendo: eu já estou sendo derramado como oferta de bebida. Ele está dizendo: meu tempo já está acabando. Alguém precisa levar essa chama. Alguém precisa levar. Timóteo era jovem. Eu falo aqui aos jovens nessa manhã. Vou botar uma linha, menor de 30. Quem escapou? Porque eu quero incluir mais gente. Se alguém ficou no 31, é 35, ok? João disse que vocês são fortes. E eu tenho orado para que Deus enche o coração de vocês com o Espírito Santo, para que vocês levem o Evangelho. Amém? Há uma coisa em relação à juventude que Deus sempre faz. Que Deus sempre faz. Não estou livrando não estou levando o resto acima de 30, 35, não. É até a morte. Aqui está Paulo na cadeia, mandando um recado para a igreja. O ministério só tem fim no dia que você morre e alguém tira a sua vida, por amor a Cristo. É assim que funciona. E para os discípulos e para os apóstolos, a gente sabe que a história foi exatamente essa. Até o último dia eu falarei de Cristo. Mas ele sabe, João sabe, Paulo sabe, e ele diz a Timóteo: cumpra o seu ministério, Timóteo. Eu já estou sendo derramado como oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Mas, não tem esse mas aqui, mas eu estou colocando. Mas, por outro lado, eu vou partir. Mas, eu combati o bom combate. Terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. O discípulo está envolto. Nós, discípulos, precisamos estar envoltos nessa vida. Esse é o combate cristão. O combate cristão não é sair caçando o demônio. O combate cristão não é sair ganhar território. Meu Jesus amado, eu lembro de uma época que o povo estava indo urinar em terrenos baldios. Crente é louco, gente. Se não tem a Bíblia para guiar, não tem um temor de Deus, se vai ouvindo qualquer coisa no ouvido e já sai praticando, se inventa muita maluquice. Tinha alguém que dizia que às vezes as igrejas estão assim: se secar é circo, se cobrir é hospício. Não é? Mais ou menos isso. Aí a gente tem a tendência de ir para o outro lado e não querer se meter com nada. Eu já estive em igreja que não queria ter um grupo de louvor forte, porque muita gente fazia besteira com louvor. Eu já tive em igreja que não queria ter nada do Espírito Santo, porque tinha gente que pirava de um jeito tão absurdo e fora da Bíblia, sem nenhum critério, sem nenhum senso, falando absurdos. Então não vamos mexer com isso. Nós não queremos ser esse povo, amém? Nós queremos aquilo que Deus quer para nós, aquilo que é a palavra dele para nós, porque assim nós seremos felizes. O cristão não é feliz enquanto ele vive uma vida morna. Porque a morte vai chegar para nós como chegou para Paulo. E você olhar para trás e falar: eu devia ter. Não tem mais tempo, irmão. Já foi. Já foi. Esse é o recado de Paulo. Combate cristão. Estar disponível, instruir na palavra, compartilhar o evangelho a tempo, ou fora de tempo, ou seja, estar atento a isso. Não é ser chato, não, mas é observar as oportunidades, porque elas são muitas. E nós não fazemos isso porque nós às vezes estamos sem coragem. Pode ser que seja sobre isso. Pode ser também que às vezes nós estamos preocupados com a nossa reputação. E lá onde a gente trabalha, onde a gente se envolve, a gente acha que não vai fazer isso. Alguém pode falar assim: você realmente crê nisso? Você realmente crê em Jesus? Nossa, mas você não vai andar mais no meu círculo. E aí? Será que é por isso? Às vezes pode ser por isso que a gente acaba preocupado. Por isso Paulo diz: eu lutei o bom combate. Porque a gente acha que está sempre em combate, né? Essa vida é difícil.
Que vida difícil, tribulações. E tem mesmo problema. Quem não tem problema aqui? Me conta o segredo aí. Vai pregar semana que vem. Como viver uma vida sem problemas. A igreja vai encher, mas vai ser ruim. Nem sempre cheio é bom. Não é um combate qualquer, é um bom combate. O bom combate é o combate da imitação de Paulo, da imitação dos apóstolos, da imitação de Cristo. Conectar-se com Cristo, entender a Cristo, olhar para os evangelhos, aprender com Ele. E voltando para o nosso assunto aqui da guerra espiritual, ligando todas essas coisas, a linguagem de combate, é fácil de perceber, mas a gente parece que não vê às vezes que isso é uma realidade. Quando você olha para Jesus, olha para Cristo, o que foi que aconteceu quando Cristo veio? Qual é a primeira coisa que acontece com ele após ser batizado? Tentação no deserto. Ele foi lá e encontrou o rabi Zacarias, que foi colocar umas provas para ele de tentação. Não. Quem foi lá? Vocês têm medo até de falar, né? O próprio. Olha lá, tá vendo? O próprio. Como é que é aquele negócio, o inominável? Não tem isso no é do Harry Potter isso aí, não é? Olha só onde eu vou parar. Aquele que não se pode mencionar o name. Name, misturei com o inglês. Satanás, o diabo, é o primeiro a se manifestar. E ele tenta fazer Jesus cair nas ciladas, como diz Efésios. O diabo está ao seu redor tentando fazer ciladas, mas Jesus estava seguro na armadura que nós falamos semana passada. Ele não estava preocupado, estava seguro, cingido com a verdade, andando em justiça, calçado com o evangelho da paz, sabendo quem ele era, sabendo qual era o seu propósito. E aí, diabo? E Jesus sai desse embate com o diabo, e o que acontece na sua primeira entrada, na sua primeira sinagoga? Ele começa a anunciar a palavra de Deus, não é? O que foi que Paulo disse para Timóteo? Pregue a palavra de Deus, a tempo ou fora de tempo. A sinagoga você pode achar que é o lugar certo para pregar, que é tipo a reunião da igreja lá, mas não para um qualquer desconhecido, e muito menos para dizer o que Jesus estava falando. E quando ele entra, por causa do que ele representa, por causa do Espírito de Deus sobre ele, inevitavelmente, um dos irmãos, vamos trocar, né? Para vocês não ficarem assustados. Um dos presentes na igreja, uma das pessoas sentada numa das cadeiras, manifesta um demônio e diz: filho de Davi. Não é assim que a gente representa, né? Fica mais feio. O que você veio fazer aqui? Esse reino não é seu. O diabo já tinha falado isso para Jesus, né? Sobe aqui, ó. Se você me adorar, eu te dou os reinos. Pertencem a mim. O diabo gerencia esse reino desse mundo, o reino das trevas e o reino, a influência nesse mundo. Essa é a guerra espiritual, influenciando a mentalidade. É por isso que Paulo diz: não é uma guerra contra as pessoas, mas aquele que não tem a mente de Cristo está sujeito a ter a mente do diabo. Eu sei que é duro falar isso, mas é a verdade. E você e eu também podemos agir influenciados por ele, tá bom? Se nós não estivermos ouvindo o Espírito de Deus e fundamentados na palavra dele, aí nós não estamos vestindo a armadura, tá entendendo? E se eu não estou vestindo a armadura, eu também posso estar com ideinhas na minha cabeça que ou me atrapalham, me tiram do caminho da verdade, ou me acomodam. Ele vai usar o que der. Ah, fulano é bom, se eu fizer ele acomodar é mais fácil. Fulano é bom, ele não acomoda, então é melhor fazer coisa exagerada, errada, sabe assim? Ele está, é isso que o texto diz. Nós também podemos ser influenciados por ele. Ele vai tentar. Ele está ao redor, tentando ver quem ele pode. É Bíblia, gente. A gente não pode jogar fora um pedaço da Bíblia e ficar só com a parte cultural. Tem gente falando muito sobre isso, estou achando interessante. Cristão cultural, a igreja está cheia de cristão cultural. É cristão cultural, é o cristão que só vai na igreja. Vai de vez em quando. Vai uma vez por mês, uma vez por ano. Vai nas festas. Nos Estados Unidos eles falam que é muito comum, os irmãos lá em algumas comunidades, acaba que o cara aparece só na Páscoa e no Natal. Dá algum chilique na pessoa e fala: eu tenho que ir na igreja. Outros vão só o dia que fica sabendo que tem ceia. Eu já pedi o pessoal aqui fazer um negocinho assim aleatório, aperta o botão, sai o dia da ceia no mês. Assim ninguém vai adivinhar o dia da ceia, vai ter que vir aqui, vai perder se não vier todo dia.
cristão cultural. Essa questão dos reinos, eu quero enfatizar um pouquinho isso por um momento. Observar a guerra espiritual, ou seja, principados e potestades, dominadores desse mundo, a influência de Satanás, da mente contrária a Deus no mundo, causando dor, causando confusão, tentando tragar as pessoas. Você consegue ver isso na vida de Jesus, e por isso o texto de Paulo não fica isolado, como Paulo tendo uma visão, uma ideia pessoal. Você olha para Cristo, você vê. E se você quiser mesmo olhar sobre esse embate dos reinos que Jesus está ali tragando, várias vezes, eu devo ter anotado esses textos aqui, depois eu compartilho com vocês, que mostram nos evangelhos Jesus tendo embate. Teve pessoas que Jesus encontrou, que na hora de curar, Jesus menciona que ela estava há 18 anos com um espírito de enfermidade. 18 anos. 18 anos aquela mulher estava sendo atormentada por um espírito. Não era só uma doença, às vezes é uma doença. Nossos corpos são fracos, nós fazemos besteira com eles também, então a gente prejudica eles, porque eles não foram feitos para durar numa condição que nós estamos hoje. Mas às vezes também era uma outra situação, um embate espiritual que Jesus evidencia. Isso não era novidade para os irmãos naquela época, na verdade. Sabe quando Deus anunciou o seu reino, revelou o seu reino a primeira vez? Quem arrisca aí? Qual é o momento nas escrituras que o embate de reinos como Jesus escancara aqui quando ele chega? Qual é a primeira vez que isso acontece nas escrituras? Isso mesmo, no Egito. Ninguém falou, mas só para criar uma interação, sabe? No Egito. Quero deixar isso para você também, para você reler talvez e perceber. Quando Deus fala, Moisés vai libertar o meu povo, quem é que Moisés está tipificando quando Deus o chama? Jesus. Vai, Moisés. Você agora é o meu santo, você é o meu enviado, meu apóstolo. São palavrinhas que você pode usar, que estão no Novo Testamento, serve lá. O apóstolo é enviado. Vai, Moisés, e diga a Faraó, que representa o reino de oposição ao reino de Deus, que eu quero o meu povo livre. O tempo dele ser livre chegou. Não é a mesma discurso de Jesus? Quando ele abre o livro de Isaías, o Espírito de Deus está sobre mim. Putz, ali um monte de gente já fez cara feia. Ixi, um herege. Chama o departamento de heresia lá, já tem um herege aqui se achando. O Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me ungiu para proclamar, vou resumir aqui o texto todo, até porque eu não vou lembrar todos os detalhes, a salvação de Deus. O tempo da salvação chegou. Jesus faz de uma outra forma, e muito mais profunda, e muito mais definitiva, aquilo que Deus ensinou lá no deserto. Cada praga, cada ídolo daquele lugar é um confronto do reino de Deus com o reino das trevas, tipificado lá, literalmente e espiritualmente. Vocês se lembram do texto, né? Não era só uma coisinha política ou cultural. Os magos faziam magia e coisas similares no início das pragas, até ao que os próprios profetas estavam fazendo. Existiam forças espirituais agindo no meio daquilo tudo. E quem vence ao final? Deus vence. Ele revela tanto sua salvação em Cristo. Cubram as suas casas com o sangue do Cordeiro. É uma tipificação ali. Deus começa a mostrar o que Ele quer fazer, e isso se completa em Cristo. Amém? O bom combate pode ser resumido em 3 coisas: destruir as obras do diabo, está escrito isso em 1 João, e você olha na vida de Jesus. Destruir as obras do diabo não é só acabar com o diabo, tá bom, gente? É ajudar a acabar com a fome, é exercer justiça, é curar, é cuidar, é ensinar a respeitar, é trazer para perto, é perseverar com aqueles que às vezes estão doentes, mas não conseguem cura ou libertação rápido, é não desistir das pessoas. O reino de Deus é sobre isso. E toda vez que a gente faz isso e anuncia que há um Salvador, como diz o texto de Efésios, a espada
do Espírito. Quem estava aqui lembra que eu falei, a espada não é um negócio de sair atacando todo mundo. A espada é a palavra de Deus sendo proferida, e a palavra de Deus é o Evangelho, é o anúncio de que Cristo reina, Cristo ressuscitou, e Ele é o único que pode salvar a sua vida. A palavra de Deus também pode ser talvez algo de discernimento, algo profético que Deus coloca no seu coração, é essa palavra. Ou seja, você não vai para ferir, você vai para trazer paz. A espada é ataque porque ela ataca quem? A pessoa? Não, ela é espada porque ela ataca o reino de Satanás. E ela defende você do reino de Satanás. Quando você diz, eu creio naquilo que Cristo disse. Esse é o bom combate. E nós precisamos ser restaurados nisso. Como é que a gente sabe que a gente está sendo está engajado de verdade nesse combate? Eu tenho pensado muito sobre isso. Eu fiz algumas perguntas aqui. O quanto eu levo a sério a verdade que eu digo que eu creio? Que custo pessoal tem essa mensagem que eu carrego? Porque a gente começa a observar que às vezes ao longo dos tempos, dos anos, você olha para a sua vida cristã, você sabe coisas, você crê em coisas, mas se você olhar, você vai ver que não está tendo custo nenhum para a sua vida. Está tudo igual. Você melhorou talvez a sua palavra, o seu vocabulário, o seu comportamento, é ótimo, tá bom, frutos do Espírito, né? Você está amando melhor o seu cônjuge, está aprendendo, crescendo, ótimo, tudo bom, muito perfeito. Onde está o custo? Porque a vida que nós vemos dos discípulos, se nós estamos dizendo que é para imitá-los, sempre houve um custo. Paulo chegou a dizer, eu considerei todas as outras coisas que estavam ao meu dispor, lícitas e ilícitas, obviamente, mas também as lícitas, eu considerei isso como esterco, como nada, por causa da glória, por causa do amor, por causa da obra de Cristo. Ontem eu vi vou citar aqui algumas coisas como exemplo, tá bom, gente? Não se peguem muito nisso não, porque exemplo a gente tem que tomar cuidado hoje. Hoje tá bom, amanhã tá ruim. Mas eu achei interessante. Tem um artista cristão americano, o cara tá famosinho aí, ele nem esperava. E eu tô citando que ele tá famoso porque assim, ele tem muita projeção, né? Fora do país dele, inclusive. E ele disse ontem, ele fez um comentário ontem, que por causa dele ter comentado sobre a morte daquele debatedor que morreu essa semana nos Estados Unidos e de dado glórias a Deus pela vida dele, sabe um comentário simples assim? Puxa, que triste, mas que Deus seja louvado, Cristo deixe de ser honrado. Ele perdeu 30 mil seguidores de um dia para o outro. Claro que isso é um exemplo de rede social, você vai falar em exemplo, porque exemplo fraco, né, Leandro? Que ruim esse seu exemplo. Eu só quero que você pense o seguinte: quando você defender a sua fé, você precisa estar preparado para perder alguma coisa. E se você não tem perdido nada, se eu não tenho perdido nada, eu preciso repensar o quanto eu estou. Eu não estou dizendo que você não tem vivido um bom combate, estou dizendo que você tem que pensar a respeito, porque é o normal. Não sinta-se, ai meu Deus, sabe assim? É o normal perder, porque as pessoas, a Bíblia diz que o mundo vai odiar aqueles que amam de Jesus de verdade. Eles não vão gostar dessas pessoas. Jesus disse isso. Então não é para sair fazendo tudo para ninguém gostar de você. Não é isso, eu sei que vocês não entendem assim. Mas é o contrário, não deixar de fazer algo que é do reino, que é do bom combate, com medo de perder alguma coisa. Ai, mas se eu fizer isso eu não vou poder ir em tal evento. Ai, mas se eu fizer isso, talvez aquela roda de amigos. Ai, mas se eu falar com convicção que eu creio, talvez alguém da minha família não vai querer falar mais comigo. Quem é que a gente ama mais? Por quem a gente diz que a gente vive? Esse artista falou assim, gente, eu tomei uma decisão. Ele falou, de novo, né, gente? Coisa de rede social, artista, tem que tomar cuidado. Mas eu tenho trazido algumas coisas para mim. Mas ele disse, tá? Vou assumir que é verdade por um momento. Ele disse assim: eu me arrependo de até hoje as minhas redes sociais serem tão mornas, se referindo ao texto de Apocalipse. Eu não vou mais fazer isso a partir de agora, mesmo que eu seja rejeitado. Isso para um artista falar isso, só isso já deve ter caído mais uns 5 mil.
pessoas na lista dele. E se ele levar isso a sério, talvez até cresça. Deus sabe o que vai fazer, mas a tendência é que, o cara está misturando agora. Por que ele não só canta? Estava tão bom enquanto ele só cantava, agora ele fica falando de Jesus também. Outra pergunta que eu fiz: a minha fé me traz problemas na sociedade algumas vezes? Eu acho que por causa dessa pessoa, desse exemplo que eu coloquei aqui. Estou disposto a testemunhar, mesmo que custe amizades, reputação, talvez até a minha vida? Pregar, gente, não é só estar no púlpito aqui falando disso. Quando Paulo diz: como ouvirão se não há quem pregue? Eu sei que a tendência nossa é falar assim: ufa, ainda bem que eu não sou pastor, né? Pregar é anunciar o evangelho. Pregar aqui nesse contexto é testemunhar. E o mínimo do testemunho é dizer com clareza: eu sou de Jesus, eu creio em Cristo. Talvez você não tenha ainda uma condição de ir muito além, de explicar coisas complexas. Cara, eu só falei assim: olha, eu não entendo isso muito. Eu conheço alguém que entende, se você quer saber mais, mas eu quero te dizer: eu creio em Jesus. Eu creio em Jesus. E o mundo está precisando de pessoas assim. Eu comecei dizendo: olha ao seu redor, como o mundo está confuso. Guerras, mortes, assassinatos, um monte de confusão. Parece que as coisas só aumentam, né? Eu almocei com o Bruno essa semana. O Bruno foi lá para acalmar meu coração. E uma das coisas que a gente falou no fim da conversa é justamente isso: cara, não é possível, Jesus tem que estar voltando, não é? Mas, irmãos, se Jesus está voltando, quem vai avisar as pessoas que eles precisam ter um encontro com Jesus antes que ele volte? Quem vai? Se você acha que Jesus está voltando, se você acha de verdade que Jesus está voltando, você devia estar falando mais de Jesus, com mais desespero, com mais paixão, com mais... Gente, não tem tempo. Está vendo como a coisa da vida cristã não é fácil? Às vezes não é simples, porque ela exige de nós tudo. Ela exige de nós estarmos prontos. Eu falava quando era jovem, eu discipulava alguns jovens quando eu tinha uns 20 e poucos anos. É tão engraçado essas coisas, né? Porque eu me lembro de falar isso numa rua específica em Londrina, do lado da igreja, conversando com alguém, sendo que eu falava isso várias vezes, mas você tem uma imagem que você guarda, né? E a pessoa perguntando sobre o que era o básico de ser discípulo, eu falei para ela: cara, eu entendo que Jesus só pede para nós 3 coisas: que a gente esteja pronto para pregar ou testemunhar, orar e morrer. E eu lembro que naquela época eu falava: ainda bem que normalmente nos nossos tempos hoje Jesus pede só as 2 primeiras, porque nos textos bíblicos eram as 3. Por isso que eu falava que eram as 3 coisas que Jesus pedia para nós estarmos prontos. 3 coisas. O que é que nos mantém firmes no combate? Eu digo isso porque a gente pode ficar com medo. Eu tenho medo. E você tem que ser sincero com Deus. Se você tem medo, seja sincero com o Senhor. Sabe o que os discípulos fizeram depois da primeira prisão que eles sofreram após Pentecostes? O que eles fizeram? Deram as glórias a Deus. E sabe o que eles fizeram mais tarde, depois de dar glórias a Deus? Entraram numa sala e falaram: Senhor, aumenta a nossa coragem. Ou seja, em outras palavras, você pode ler assim também: Senhor, eu estou com medinho aqui. Pedro foi preso. E agora, Senhor, eu achava que ia ser mais tranquilo esse negócio. E eles falam: Deus, nos dê a coragem para nós seguirmos firmes. E eu diria: Deus, nos dê sabedoria, porque a verdade é que o mundo de hoje é bem mais complicado que o mundo do primeiro século. Bem mais complicado. Mas a verdade é a mesma. Nós precisamos de sabedoria. Por isso nós precisamos estudar. E talvez nós precisamos estudar outras coisas para ter conversa com as pessoas também. Para a pessoa talvez até não achar que você é um alienado simplesmente. Falar assim: não, eu sou uma pessoa, eu entendo o que está acontecendo na vida, mas existe uma coisa maior que tudo isso.
Você quer conversar desse assunto? Talvez eu consiga. Esse. Mas essas coisas aqui, deixa eu te falar, Jesus está acima disso tudo. E a minha segurança e a minha paz está porque eu creio nele. Essa é a nossa vida. Nós não fomos chamados para ter medo, irmão. E eu vou deixar com vocês de novo. Leiam, estudem sobre a armadura de Deus. A espada, o escudo, o capacete, couraça, cinto, sandálias. Se a gente não tiver convicção dessas coisas, eu temo que nós não estaremos de verdade prontos para morrer por Cristo se necessário for. Eu oro para que isso não seja no nosso tempo. Amém? Pode orar também, Senhor. Não é pecado, viu? Fala, Senhor, no meu tempo não, Senhor. Por favor. Mas, irmãos, de novo, o rapaz foi assassinado lá nos Estados Unidos essa semana. Mas morre gente no Oriente Médio todo dia por causa da fé. Sabe quantas vezes na semana você pensa a respeito disso? Que diferente de você e eu, que às vezes nem falamos muito de Jesus, ou que escondemos ele de certa forma em alguns contextos, tem gente que morre todo dia no Oriente Médio por sua fé. E a igreja que mais cresce no mundo hoje é a igreja escondida no Irã. Mas eu acho que o que acontece conosco, e graças a Deus às vezes, graças a Deus vocês vão entender, isso é meio complicado falar, mas quando é alguém do Ocidente, a gente fica mais chocado. Essa que é a verdade. Eu acho que muita gente ficou chocada com o que aconteceu essa semana. Por quê? Porque aí parece muito mais real. Se uma pessoa como aquele jovem pode levar um tiro, será que eu também posso? O mundo de hoje, o que vocês acham? O mundo de hoje está tranquilinho assim? Impossível. Vamos jogar aqui. Quem acha que é impossível? Alguém sofreu uma violência por causa da sua fé? Impossível. Diga para mim. A gente tem que tirar os Estados Unidos, né? Porque já vimos que lá não é impossível, já ficou provado. Aqui no Brasil é possível. Por isso o bom combate, estar pronto para dar a vida por Cristo, é o pedido das Escrituras, é o pedido dos discípulos, é uma coisa que Deus talvez está trazendo para muita gente nesses dias, independente de outras questões que estão envolvidas. O que nós cristãos precisamos pensar a respeito desses eventos é: como está a minha vida com Deus? Quão sério eu estou levando a minha vida com Deus? É sério o suficiente para que eu entenda que pessoas precisam conhecê-lo, ou pelo menos que elas saibam quem eu sou de verdade? E não só assim, o cristão popular, cultural aqui. Esse aí um monte de gente gente. Tem um monte de artista maluco aí falando que agora é evangélico. Isso é uma desgraça para o evangelho, na verdade, muitas vezes. É aquele tipo de cristão que ele pelo menos um pouquinho incomoda, porque não quer ir pelo mesmo caminho, não quer pensar da mesma forma. Talvez aquele cristão que nos tempos que nós vivemos hoje, a pessoa tem dificuldade de identificar, até se você tem uma inclinação política para um lado ou para o outro, ele não consegue te identificar muito, porque uma hora parece que você está de um jeito, você está de outro. Você não tem compromisso com essas coisas, você tem compromisso com Jesus. E alguns vão achar que você tem um lado ou para o outro. Esse é outro problema. Mas a sua convicção tem que ser: eu creio em Cristo, eu vou viver o bom combate, e eu entendo que qualquer coisa que me for dita por pessoas, que qualquer coisa que for feita, sei lá, pelo governo, pelo fulano, pelo meu chefe, não é a respeito de pessoas. Existe uma batalha espiritual que acontece, e eu vou ter que ficar em paz, que o Senhor continua no controle de todas as coisas, e que naquele momento eu estou verdadeiramente sendo uma testemunha de Cristo. O testemunho está muito perto de mártir, a palavra, muito perto, porque por causa do texto, tá? Por causa da história ali, porque a maioria deles ali que testemunharam viraram mártires, foram executados por causa da sua fé. A palavra é essa que ficou. Hoje ela é leve para nós. Testemunhar é dizer que crê em Jesus e que Jesus é o Salvador do mundo, que às vezes a gente não faz nem isso, mas naquela época era um negócio mais grave. Amém? Combate cristão. Saber que existe uma guerra espiritual. Vamos lá junto aqui para fechar. Saber que existe uma guerra espiritual. Saber que eu não preciso temer essa guerra espiritual se eu visto a armadura de Deus. Saber que nessa armadura tem uma ferramenta ofensiva: a voz de Deus, a palavra de Deus, escrita e profética para o mundo. E nesse combate o meu papel é destruir as obras do diabo, seja elas quais forem.
amar a Deus sobre todas as coisas, de verdade, e amar o próximo como a mim mesmo. Se você guardar essas 5 coisas, você vai começar a desenvolver o seu combate cristão. Eu garanto a você que em meio a qualquer tribulação, e eu acho que a gente cantou bastante coisa sobre Deus ser poderoso e cuidar das circunstâncias, então está tudo dentro. Você será mais satisfeito do que você é hoje, na sua alma, porque você vai estar fazendo aquilo que você de verdade foi chamado para fazer.